Boa noite, meus irmãos, graça e paz, amém? Queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes. Capítulo 3, obrigado. Tem essas coisas. Juízes, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 30. Vocês encontraram? Mesmo assentado como os irmãos estão, acompanhe na sua Bíblia. Eu estou usando a versão NVT. Então pode ser um pouquinho diferente, mas diz assim: Mais uma vez os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre a casa de Israel. Eglon se aliou aos amonitas e os amalequitas, atacou e derrotou Israel e conquistou Jericó, a cidade das palmeiras. Os israelitas serviram a Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Mas quando os israelitas pediram socorro ao Senhor, ele levantou um libertador para salvá-los. Chamava-se Eude, homem canhoto, filho de Gera, da tribo de Benjamim. Os israelitas encarregaram Eude de entregar o tributo a Eglon, rei de Moabe. Eude fez um punhal de 2 gumes com cerca de 40 centímetros de comprimento e prendeu a arma na coxa direita, onde ficou escondida debaixo da roupa. Levou o tributo a Eglon, rei de Moabe, que era muito gordo. Depois de entregar o pagamento, Eude partiu com os homens que havia ajudado a carregar o tributo. Quando Eude chegou aos ídolos de pedra perto de Gilgal, deu meio à volta, apresentou-se diante de Eglon e disse: Tem uma mensagem secreta para o Senhor, ó rei. Eglon ordenou: Não fale ainda, e mandou todos os seus servos saírem. Eude se aproximou de Eglon, que estava sentado sozinho na sala do andar superior, um ambiente mais fresco, e disse: Tenho uma mensagem de Deus para o Senhor. O rei Eglon se levantou, e Eude, com a mão direita, puxou o punhal na sua coxa esquerda e cravou na barriga de Eglon. O punhal foi tão fundo, que seu cabo desapareceu sobre a gordura do rei. Por isso Eude não tirou o punhal e as fezes do rei vazaram. Eude fechou e trancou as portas da sala e saiu pelo pórtico. Depois que Eude saiu, os servos do rei voltaram e encontraram trancadas as portas da sala do andar superior. Pensaram que ele estivesse usando o banheiro privativo, por isso esperaram. Mas como depois de muita demora o rei não saiu, ficaram preocupados. Pegaram a chave. Quando abriram as portas, encontraram o seu senhor caído no chão, morto. Enquanto os servos esperaram, Eude escapou e passou pelos ídolos de pedra a caminho de Seirá. Quando chegou à região montanhosa de Efraim, tocou a trombeta, chamando o povo para guerrear. Os israelitas desceram os montes com Eude à frente. Versículo 28, e disse: Sigam-me, pois o Senhor entregou Moabe, seu inimigo, em suas mãos. Os israelitas seguiram e assumiram o controle dos pontos mais rasos do Jordão, onde se atravessava para Moabe, e não deixaram ninguém passar. Eles atacaram os moabitas e mataram cerca de 10.000 de seus guerreiros mais fortes e valentes. Nenhum deles escapou. Naquele dia Israel derrotou Moabe e houve paz na terra durante 80 anos. Amém? Meus irmãos, quem aqui conhecia a vida de Eude? Eude. Já ouviu falar de Eude? É sobre ele que a gente vai comentar hoje, sobre Eude. Não é um nome muito conhecido. Um ótimo nome para botar no teu próximo filho. Aí, Rafaela, o próximo é Eude. Mas, quando eu li essa história, eu falei, gente, que história incrível. Que história incrível. E é sobre esse juiz, esse servo do Senhor, que nós vamos meditar nessa noite. Bem, precisamos entender um pouco do contexto que havia um período histórico em Israel que era chamado de período das trevas. Período que Israel vira e mexe, era atormentado por certos inimigos. Né? Entenda um pouco mais o contexto. Moisés libertou o povo do Egito, passaram, rodaram lá no deserto, chegaram lá
à beira de Canaã, e Deus manda Moisés erguer outro líder, um sucessor, e chamou Josué para ser sucessor. E Josué foi sucessor de Moisés, conquistaram a terra prometida, teve toda a sua jornada na terra prometida, orientando, e no final da sua jornada, Josué mandou dividir os povos. Cada um vai para um canto, vamos dividir aqui em 12 tribos. Só que não era só dividir, Josué deu uma missão para cada tribo. A missão era que eles iam para certas terras, quando chegasse lá tinham que expulsar os inimigos de lá. Então, como se Josué chegasse, rapaziada, Benjamim, chegou lá, bota para correr os inimigos, né? Galera de Judá, de Gate, de Ruben, mesma missão. Chegou na terra, bota os inimigos para correr. Chegaram lá nas terras, e muitas das tribos não colocaram os inimigos para correr. Ao invés disso, fizeram alianças com os inimigos. Pensaram talvez assim, esses amalequitas são tão gente boa, né? Para que expulsar esses caras? Vamos, né? Eles são da resenha, eles são maneiros. Esses edonitas, nossa, fazem festa como ninguém. Os caras sabem fazer uma festa, vamos deixar eles por aí, vamos tornar eles nossos escravos, vamos facilitar as coisas. Para que guerra, né? Já teve muito sangue derramado, e assim começou as concessões. E assim começou as misturas, e o povo de Israel foi se misturando cada vez mais. Aí sabe o que aconteceu depois disso? Deus coloca o povo no aperto de novo. Deus levantou um rei da Mesopotâmia e oprimiu o povo de Israel por 8 anos. E nesses 8 anos de opressão, o povo voltou-se ao Senhor, se arrependeu dos seus pecados, clamou ao Senhor por um libertador. E o Senhor levantou o primeiro juiz de Israel, que o nome é Otiniel. Otiniel era o marido de Axa. Marido de Axa na Bíblia, não Axa. Você entendeu. Marido de Axa na Bíblia, que era irmão mais novo de Caleb. Não Caleb. Você entendeu também, né? Esse era Otiniel. Otiniel foi o primeiro juiz. E Otiniel, naquela história que você conhece de Axa, o pastor pregou 30 vezes, né? sobre a de Axa. Otiniel era um guerreiro. Otiniel era um bom guerreiro. Otiniel era um bom líder. Otiniel, ele era homem de Deus, ele exercia uma boa liderança, e Otiniel contagiou todo o povo a libertar das mãos do rei da Mesopotâmia, e eles conseguiram. Deus libertou o povo, e passaram 40 anos de paz, depois de Otiniel. Só que, depois que Otiniel morreu, leia comigo no versículo 11, diz assim: houve paz na terra durante 40 anos, até a morte de Otiniel, filho de Kenaz. Versículo 12. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que era mal perante o Senhor. Engraçado, né, que Josué morreu, o povo começou a fazer coisa errada. Otiniel morreu, o povo começou a fazer coisa errada. Parece que quando o líder morre, a coisa desanda, né? Parece que o povo ficava como se tivessem ovelhas sem pastor. Sabe ovelha sem pastor? Aí eu fui perguntar ao chat GPT. Como que é uma ovelha sem pastor? E o chat GPT me respondeu: uma ovelha sem pastor, a ovelha, ela precisa de 2 coisas que ela não consegue fazer sozinha. Primeira coisa, a ovelha sem pastor, ela fica sem alimento. A ovelha é um animal que não consegue providenciar sozinho o seu alimento, sozinho o seu sustento. Então, quando uma ovelha não tem pastor, ela ou morre sem comida, ou começa a comer comida estragada, ou começa a comer comida que não era para ela comer e passa mal. Então, a primeira coisa que uma ovelha sem pastor ela faz, come comida estragada. Olha aí, ó. Segunda coisa que Segunda coisa que uma ovelha sem pastor faz, a ovelha não tem senso de direção nenhum. A ovelha tem um péssimo senso de direção, ela se perde. Por isso que nós vemos Jesus falando sobre a parábola da ovelha perdida. A ovelha se perde no meio do caminho, a ovelha não sabe voltar para casa. Então, uma ovelha sem pastor, ou ela se perde no meio do caminho, ou ela morre no meio do caminho, ou ela nunca mais volta para casa. Aí nunca mais volta para casa, sem comer, morre também.
Então, era mais ou menos assim que o povo de Israel estava quando Josué morreu, depois como Otiniel morreu. Sem alimento, sem direção, fazendo as coisas que não agradam a Deus, comendo comidas que não faziam bem para elas, como ovelhas sem pastor. Cuidado, hein? Tem muita ovelha querendo tirar onda de lobo e se perdendo no meio do caminho, achando que sabe se virar sozinha. Não, eu sei fazer o meu próprio alimento. Eu sei andar para os caminhos que eu sei. Cuidado, hein? Que essa história é antiga, chama filho pródigo. Mas deixa isso para uma outra oportunidade. Então hoje, entrando no texto, nós vamos aprender 4 lições sobre a vida de Eude. 4 lições sobre a vida de Eude. Primeira lição está no versículo 12. Diz assim: mais uma vez, os israelitas fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. Por isso, o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel. Eglon se aliou aos moabitas, os amalequitas atacaram e derrotou Israel e conquistou Jericó, a cidade das palmeiras. Os israelitas serviram Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Mas quando os israelitas pediram socorro ao Senhor, ele levantou um libertador para salvá-los. A primeira lição que a gente aprende aqui é o seguinte: às vezes Deus nos coloca no aperto para voltarmos ao Senhor. Não é isso que fala no versículo 15? Mas quando os israelitas pediram socorro ao Senhor, passaram um tempão no aperto. Passaram um tempão sofrendo. Um tempão sendo massacrados. Aí surgiu a ideia: vamos clamar ao Senhor. Né? Parece que, às vezes Deus nos coloca em posições, às vezes Deus nos coloca em situações difíceis, às vezes Deus nos coloca no aperto mesmo, para nós voltarmos ao Senhor. Para a gente voltar para Ele. Sabe aquela pessoa que só busca o Senhor quando está no aperto? A coisa está ruim, a conta tá vermelha, está roxa já, tá no aperto, e aí eu chamo de crente interesseiro, né? Que quando está na prova é um ai Jesus. Aí vai no culto de quinta-feira, vai no culto de sexta-feira dos homens, pega também o culto de sexta-feira dos adolescentes, e procura culto nos lares, chega domingo de manhã, 7h50 para abrir a igreja, né? Fervoroso pelo seu problema. Não falta um culto. Aí sabe o que acontece? A tempestade passa. Porque a tempestade uma hora passa. Amém? Amém. A tempestade passa. E assim como o céu cinzento some, o irmão também some. Some da igreja. Aí quinta-feira que era para estar no culto, ele está no cinema. Sexta-feira que era para estar no culto dos homens, está na pizzaria. Aí no domingo de manhã na praia, e domingo à noite chega atrasado e vai embora cedo do culto à noite. Mas aqui isso não acontece, tá? Qualquer semelhança é mera coincidência. São pessoas ingratas. Buscam o Senhor somente o que Ele dá e não pelo que o Senhor é. Ingratidão. Aí sabe o final da história? Essas pessoas saem da igreja, né? Saem falando mal da igreja, hein? A igreja não foi me visitar. No irmão foi me visitar. Como se os irmãos, como se os presbíteros tivessem uma bola de cristal para saber o que está acontecendo. Aí vai embora, e quando o irmão está no aperto, a igreja é a primeira a estender a mão. Quando está no bem bom, o irmão, pum, some. Ingratidão. Ingratidão. Sabe de que eu me lembro? Me lembro dos 10 leprosos. 90% não voltaram. Dos 10, 9 não voltaram. Só um voltou para agradecer. Com coração, com gratidão. Isso para mim é ingratidão. Meu irmão, não espere Deus colocar no aperto para você voltar ao Senhor. Às vezes, a única forma de Deus chamar a nossa atenção é colocando-nos no aperto. Às vezes, a única forma de nós voltarmos para o caminho do Senhor é quebrando a nossa cara mesmo. Não é a frase que a minha avó falava: ou vem no amor, ou vem na dor. Ah, mas Deus é injusto. Mas Deus é ruim. Não. A gente ouviu hoje de manhã. Deus, Ele admoesta quem ama. Isso não é punição. Isso é amor. Estou olhando aqui para Leonan. Não tem como. Isso não é punição, isso é amor. Que Deus nos ama. E é um amor tão grande que Deus
consegue ver os seus filhos todo quebrados, mas voltando? Como é isso, gente? Quando a Axa está doente, eu já fico todo... Mas Deus consegue ver os seus filhos todo quebrados, mas voltando. Sabe o que acontece quando um pastor encontra uma ovelha perdida? A primeira coisa que o pastor faz? O pastor quebra a perna da ovelha. Coloca a ovelha no lombo aqui, ó, nas costas. E volta para casa. Para poder aprender. Ou vem no amor, ou vem na dor. Segunda coisa que a gente vê nesse texto, está no versículo 15. Mas quando os israelitas pediram socorro ao Senhor, ele levantou um libertador para salvá-los. Chamava-se Eude, homem canhoto, filho de Gera, da tribo de Benjamim. A principal característica que a gente vê nesse texto aqui é que Eude era canhoto. Ai, cara, qual o problema de ser canhoto? Tem algum problema nisso? Não, não tem nenhum problema nisso não. Não há nenhum problema em ser canhoto. Só que, naquela época, um homem canhoto não era uma virtude, era uma deficiência. Não era comum os homens serem canhotos, não sei o plural. Não era comum os homens serem canhotos naquela época. Um homem era tido como se não tivesse habilidade. Lembra que era uma época de guerra? Lembra que eles eram guerreiros? Lembra que eles precisavam ter habilidade com as mãos para manejar uma espada? E Eude não se enquadrava nesse checklist de ser habilidoso, porque ele era canhoto. Mas o engraçado é que Deus levanta alguém imperfeito para salvar o seu povo. Meu irmão, essa palavra de hoje à noite não é para os perfeitos, tá? Essa palavra de hoje à noite não são para as pessoas que não têm defeito. Não são para as pessoas que se acham super-heróis. Não são para as pessoas que se acham da Liga da Justiça, da espiritualidade. Os perfeitões de plantão. Essa palavra de hoje à noite é para os imperfeitos. É para os deficientes. É para os homens assim como eu e você, cheios de defeitos. Homens limitados. Homens que não conseguem fazer uma coisa direito. Mas homens que carecem da graça do Senhor. Entenda uma coisa, Deus não busca pessoas perfeitas. Deus busca pessoas disponíveis. Em Crônicas diz, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. Os olhos do Senhor passam por toda a terra e está procurando um coração que é disponível ao Senhor. Não está procurando alguém habilidoso. Não está procurando um destro. Não é sobre isso, não. É alguém que tem o coração disponível a Jesus. O coração disponível a Jesus. Agora, pensa você como o Eude, um homem canhoto. Se eu fosse Eude, eu já ia reclamar, mas Deus, eu sou canhoto. Como que eu vou libertar um povo? Eu sou deficiente. Eu não consigo manejar uma espada direito com a mão direita igual a todo mundo. A verdade é que a gente coloca tantos empecilhos para Deus, tantos empecilhos para as coisas de Deus, e nós facilitamos tanto as nossas coisas e dificultamos tanto as coisas de Deus. Meu irmão, se fosse um aniversário de criança, domingo de manhã, salgadinho, coxinha, bolinha de queijo, aniversário de criança sabe que é bom, né? Tem pipoca, começa com a pipoca, depois vem o cachorro quente, eu sei até já o caminho, né? Aí pão, vai um refrigerante antes e tal, aí vem o salgadinho, então, uma torta salgada, aí depois vem a jantinha, estrogonofe, clássico, pá, estrogonofe, depois vem um bolinho, o docinho, aniversário de criança, a gente já estava pronto. Agora, para vir para a escola do Senhor, para vir para a RBD domingo de manhã, é um sacrifício. Sabe como é que foi a minha conversão? Eu tinha 5 anos de idade. Meu pai era pastor em Portugal. E aí, era uma quinta-feira fria. Quando eu falo fria, é frio mesmo, né? 8, 6 graus. E a igreja onde meu pai era pastor, em Lisboa, era uma igreja que só tinha idosos. E quando eu falo idosos, é idoso mesmo. É 95 para cima. A galera de 80 cuida dos 90. Esse é o nível da rapaziada. É idoso mesmo. De quinta-feira, um frio em Portugal. Não tinha nenhuma criança na igreja. Era culto só para os mais de 80, né?
E meu pai, 30, minha mãe, 30, eu 5 anos, e o resto só as cabeçadinhas brancas, né? Só 80 pra cima. Aí minha mãe falou, Fábio, não leva Caleb hoje não, tá frio. A gente vai ter que botar a roupa e tadinho, ele fica lá sozinho. Não tem com quem brincar. Meu pai usou exatamente esse argumento que eu estou usando. Se fosse pro aniversário, você já estaria pronto. Por que para ir para a igreja você está colocando empecilho? A minha mãe, tá bom. Me arrumou, colocou 3 calças, 2 camisas, mais um casaco por cima e fui, né? Cheguei na igreja. Meus pais me contam, tem uns flashbacks sobre isso. Acabou o culto, aquele esquema, né? Aquela água parada, não tinha um glória, tadinho. Os irmãos, coitado, né? Aí, o meu pai, que tem aquela mania de falar, alguém tem alguma coisa para falar? Aí eu levantei a mão. Meu pai, baixa a mão aí, meu filho. Que isso? Alguém quer falar? Eu falei, menina, baixa a mão. Cara, vem cá, o que você tem para falar? Aí eu fui lá na frente, falei, eu senti que o Espírito Santo entrou dentro de mim. Aí meu pai, como é que foi isso? Eu falei, não sei, só sei que eu senti entrando dentro de mim. E saí correndo. Aí meu pai, calma aí, como é que é isso? Senti. E naquela noite, minha mãe me conta que a gente faz a oração à noite, eu olhei, Papai do céu, obrigado pelo dia mais importante da minha vida. Me converti. Agora imagina se minha mãe colocasse empecilho. Imagina se a minha mãe, gente, eu falo para isso, eu penso nisso todo domingo de manhã quando eu venho para a igreja. E para vir com criança pequena, hoje eu sei, é muito difícil. Olha, a Axa, ela acorda todo dia cedo, mas domingo é um sono que eu não vi, gente. E não acorda, e mexe, não acorda. E, gente, é uma dificuldade. Não, hoje à noite, a Axa do nada acordou 2 horas da manhã. Querendo leite, aí dá leite. Acorda às 6 horas da manhã. Meu Deus, o que está acontecendo? É uma dificuldade, mas, gente, vai que num domingo desse, Deus entra e converte uma criança dessa, gente. Vai que no culto desse, acontecendo alguma coisa, o Espírito Santo vai e entra no coração desse. Eu vou causar empecilho para isso? Eu quero ajudar. Vamos, filha. Vamos lá, Jesus, vamos juntos. É difícil, mas vamos, bora, Rafael. Eu sei que a gente está cansado, está morto. É difícil, mas vamos. Para de causar empecilho para Deus. Se fôssemos olhar para os problemas, Moisés era um gago que foi discursar perante Faraó. Se formos olhar para os problemas, Davi era um franzino, baixinho, ferrugem, que foi lutar contra Golias de 3 metros. Se fôssemos olhar para os problemas, não era um velho. Não era velho que foi usado braçalmente para construir um barco gigante. Para de arrumar problema para Deus. Para de arrumar empecilhos para as coisas de Deus. Para com isso. Na verdade, eu acho que é isso mesmo. Para de achar que você não pode. Na verdade, você não pode mesmo não, né? Na verdade, é Deus que pode. Porque nós somos fracos, mas Ele é forte. Porque nós somos limitados, mas Ele é eterno. Porque nós somos imperfeitos, mas Ele é perfeito. Porque nós tentamos e não conseguimos. Mas nós servimos a um Deus que tudo pode. Não é sobre quem você é, e sim sobre o que Deus pode fazer através de você. É sobre isso. Em Isaías 40 fala que Deus, o nosso Deus, o Deus que nós servimos, faz forte ao cansado, multiplica as forças aos que não têm vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exausto caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Não é pela sua força, querido, é pela força que Deus pode te usar. Ele que nos dá força. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Tiago falava sobre isso.
Quer ver uma coisa? Abre comigo em Joel. Deixa um dedo aí. Depois para voltar aqui vai ser difícil. Calma aí. Acho que eu tenho um desenho de Cristiano aqui na minha Bíblia. Aí, Cristiano, tá aqui, ó. Em Joel, capítulo 2, é que nós estamos estudando hoje de manhã sobre avivamento. Aproveitando o ensejo, eu quero te convidar. Te convidar não, te convocar a vir domingo de manhã para a escola dominical. Tá bom? Deixa de bobeira. Nós estamos estudando sobre avivamento. E aí, a gente tem lido coisas sobre avivamento. Pesquisado as coisas sobre avivamento para a gente poder... E olha só, quando eu falo em avivamento, me vem logo esse texto na cabeça. Me vem o texto de Joel 2:28. Que diz assim: então, depois que eu tiver feito essas coisas, avivado, derramarei o meu espírito sobre todo tipo de pessoas. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Meu irmão, a gente vê três coisas aqui, rapidinho, tá? 3 situações aqui, só dando spoiler daquilo que a gente vai falar na escola dominical. A gente vê filho, a gente vê velho, a gente vê jovens. O que o filho faz? Profetiza. Para profetizar requer um discernimento enorme da voz do Senhor. Para profetizar requer um entendimento se é o Senhor mesmo falando, se não é, se é da minha cabeça, se não é. Isso é discernimento. Isso se chama maturidade. Mas Caleb é apenas uma criança. Como que uma criança vai profetizar? Quando o Senhor avivar a igreja, Deus quer gerar uma maturidade tão grande nos nossos pequenos, que eles serão cheios do Espírito, que o discernimento deles serão tão afiados com o Espírito, que eles profetizarão. Não é sobre a idade, é sobre o que Deus pode fazer com as nossas crianças. Ai, Caleb, mas eu já sou velho demais. Tem o velho aqui também. Os velhos sonharão. Gente, sonhar é coisa de jovem. Sonhar é coisa de garotão, né? Sonhar é coisa de gente que ainda tem vida. Então os velhos sonharão. Os velhos avivados no Senhor, pensando que a sua vida acabou ou não. Um velho avivado tem a motivação de vida alterada. Deus pode te usar independente da sua idade. Um velho avivado é um velho que sonha. E também tem os jovens de plantão. Os jovens terão visões. Gente, mas Caleb, eu sou tão jovem. Sou jovem, eu tenho 25, 30, 15 anos, 16 anos. Eu não posso perder tempo com essas coisas. Eu não posso perder tempo porque o mercado de trabalho está, fervilhando. Porque eu preciso pensar no meu futuro. Preciso pensar racionalmente no meu futuro. O jovem pensa racionalmente. O jovem pensa tudo racionalmente. E os jovens terão visões. Os jovens geralmente são tão racionais e usam a razão para tudo. Mas no avivamento, eles estarão tão sensíveis ao Espírito que a razão vai ficar em segundo plano. E eles terão visões. Então não é pela sua idade, pela sua pouca idade. Não é pela sua experiência de vida de um velho. Não é pela sua inteligência ou pela sua racionalidade. É pela graça de Deus. A graça de Deus que quer avivar as crianças, que quer avivar os velhos, que quer avivar os jovens, que quer avivar as suas igrejas. Eles poderiam estar pensando em muitas justificativas. Mas eu sou criança, você vai profetizar. Mas eu já sou velho, você vai sonhar. Mas eu sou jovem, você vai ter visão. Mas eu sou canhoto, Deus quer te usar, independente de você. Eude podia pensar em várias justificativas, mas ele tinha certeza que quem chama é quem capacita. Quem chama é quem capacita. Terceira coisa que nós vemos nesse texto é que Deus, volta lá em Juízes, o desenho do Cristiano, que Deus só dá unção para quem tem coragem. Lorena falou de coragem aqui na ministração. Aonde isso, Caleb?
Pensa comigo. Davi, ele foi ungido rei. O que ele fez antes? Matou um leão, matou um urso. Está em 1 Samuel 16, 13. Depois você confere. Quando Josué ele foi ungido líder de Israel, Deus fala para Josué o seguinte: Josué, seja forte e corajoso. Tem que ter coragem. Confere lá em Josué 1,9. Quando o Espírito Santo foi derramado em Atos 1,8, foi derramado para aqueles que tinham coragem para serem testemunhas de Deus. Logo depois disso tudo, esse avivamento do Espírito Santo descer, teve a perseguição. A unção de Deus não opera no medo, e sim na coragem. Em 2 Timóteo 1,9 diz assim: porque Deus não tem nos dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. A verdade é que nós precisamos ser um pouco mais parecidos com Caleb. Não eu, o de verdade, o da Bíblia. Caleb, quando foi espiar a terra, quando voltou, os seus amigos falaram: a terra é muito boa, manda leite e mel, as frutas gigantes, coisa linda. Uma uva. Maravilha a terra. Mas tem muitos adversários. Tem muitos adversários, eles são grandes, eles são muito numerosos, eles são muito fortes, eles são gigantes. A gente não vai conseguir, a gente não vai ganhar essa batalha. E Caleb fala o seguinte: eia! Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Enquanto uns falavam que tinha gigantes, Caleb estava falando que Deus é fiel para suster. Enquanto uns estavam olhando o tamanho do gigante, Caleb estava olhando o tamanho do seu Deus, que é muito maior do que o gigante, muito maior do que a quantidade de inimigos, muito maior do que isso tudo. Coragem no Senhor é a certeza que Ele nos susterá. Vai, meu irmão, vai sem medo. Se Ele mandou você erguer um cajado, erga o cajado que o mar vai se abrir. Se Ele mandou você enfrentar um gigante, enfrente esse gigante. Se Ele mandou você falar, fale. Se Ele mandou você orar, ore. Faça tudo o que Ele disser. Se Ele mandou você atravessar o rio, atravesse o rio. Se Ele mandou você rodar 7 vezes em torno de uma cidade, rode 7 vezes em torno da cidade. Se Ele mandou você se lavar o teu rosto no tanque, vai lavar o teu rosto no tanque. Há um milagre na obediência. Não tenhas medo, não te disse eu, seja forte e corajoso. Esse versículo está estampado no meu computador, assim, todo dia que eu abro o computador. Não te disse eu, seja forte e corajoso. Mas não basta apenas ter coragem. Não basta apenas ter coragem e agir por impulso. É necessário planejar. E Eude planejou. Eude planejou com todo mundo. Cada um tinha uma missão que estava acontecendo aqui. Tinha um que iria entrar com ele na sala, ia sair depois. Aí tinha os que iam ficar esperando para ajudar quando ele escapar. Aí tinha um outro que ia ficar... Estava tudo planejado. Estava tudo no script. Só que às vezes nós agimos por impulso porque nós não temos paciência para planejar. O problema é que não temos paciência e queremos resolver as coisas tudo na moda, deixa a vida me levar. Meu irmão, se você vai abrir uma loja, você vai abrir alguma coisa, você vai abrir uma loja, Flor da Alô 2.0, no shopping, aí ó, joguei. Não, shopping não? Tá bom, Fabrício já falou assim. Vai abrir uma loja, você vai abrir um curso, vai abrir uma empresa, vai entrar numa faculdade, vai estudar para alguma prova, para algum concurso. Planeje os seus passos no Senhor. Para de fazer as coisas por impulso. Só coragem não basta, tem que planejar. Então você quebra a cara na frente. Não é não? Planeje os seus passos no Senhor. Peça ao Senhor orientação. Peça ao Senhor discernimento. Agora, planeje, peça orientação a Deus e espera. Espera Deus falar. Mas tem que ter paciência para esperar também. Espera Deus falar. E às vezes não é na sua hora. Às vezes não é na sua vontade. Teve uma vez, quando a gente veio aqui para São Pedro, eu e a Rafaela estava querendo comprar uma casa.
Aí vamos ver casa, e ver casa, e ver casa. Eu falei, Rafaela, vamos orar por isso? Vamos fazer um propósito, vamos orar. Deus vai iluminar os nossos passos. A gente começou a planejar, comprar casa, a gente viu uma casa. Não, essa aqui, vai ser essa. A gente ia lá, orava pela casa. Não, a gente usa até a palavra, né? Onde botar a planta dos pés. Orava. Mas, gente, mas nada dava certo na casa. Parecia que a coisa estava amarrada. Estava amarrado. Eu falei assim, Jesus, é o diabo, né? Não é não, gente, é Deus. Nós precisamos entender que nós servimos a um Deus que Ele conhece teu passado, Ele te vê no presente e Ele conhece o teu futuro. Pergunta, Rafael, se hoje nós comprássemos aquela casa, nós iríamos nos arrepender. Não ia dar certo. Só que na hora, fiquei tristão com Deus. Qual foi, Deus? Sou teu servo. Dizimista. A tua casa. Bonitinho. O Senhor não abre a porta, o Senhor fecha a porta. É. Deus conhece nosso futuro. Planeje as coisas no Senhor. Aí você não quebra a cara. Eude planejou as coisas. Olha no versículo 16. Eu já estou chegando para o final, desculpa, estou falando muito. Diz assim, Eude fez o punhal de 2 gumes, cerca de 40 centímetros de comprimento, e prendeu a coxa direita, onde ficava escondida debaixo da roupa. Eude construiu uma faquinha. Ele planejou, ele executou. Uma faca. Eude, ele usou a sua deficiência ao seu favor. Por quê? Um destro, ele vai, coloca a faca, olha que genialidade, do lado direito, do lado esquerdo. Você tira a espada daqui e tchá, destro. Só que Eude fez uma faca pequenininha, 40 centímetros, colocou do lado direito, dentro da roupa. Porque ele era canhoto e conseguia tirar a faca com o braço esquerdo. Quando nós estamos na vontade de Deus, quando nós planejamos as coisas no Senhor, Ele nos dá as estratégias certas para a nossa vitória. Não queira resolver as coisas do teu jeito, meu irmão. Resolva do jeito do Senhor. Ele começa a te dar mais ideias. Começa a te dar uns insights. Começa a te dar uma faquinha pequenininha no meu bolso direito. Aí sabe o que aconteceu? Eu te colocar a faca no bolso direito, debaixo da roupa, juntou um escandão e foi para a presença do rei, para dar um presente para o rei. Vou dar um presente para o rei. Entraram, certamente tinha um guarda para conferir se estava armado. O guarda olhou aonde? Do lado direito. Tá tranquilo, não tem espada não, pode entrar. Eude entrou e falou, rei, Eglon era gordão, gigante. A Bíblia fala, gordo. Né? Sou eu não. Que isso, para. Ó, estão rindo de mim. Chegou lá, falou, rei, tem uma mensagem secreta para falar contigo. Eude conseguiu entrar com a espada do lado direito. Que ele era, você já entendeu. Aí chegou lá, mensagem, beleza. Os caras eles já tinham dado um presente pro rei. O rei já estava, não, esses caras aí são gente boa. Armados eles não estão porque passaram pela fiscalização e não tem espada. Me deram um presente, os caras são maneiros. Não. Rapaziada, guardas, dispensar. Vem aqui, meu filho, vamos conversar. Foi numa sala. Eude falou o seguinte, rei, tem uma palavra de Deus para você. Aí na hora o gordão levantou, Eglon, levantou e já queria partir para cima para gritar, para chamar um guarda. Nessa, Eude pegou a sua mão esquerda, que era a sua deficiência, pegou a espada aí, como diz Axa, não pegou o peixinho, brincadeira. Pegou o peixão.
A Bíblia fala que Eude era tão gordo que ele não conseguiu tirar a espada, o punhal. Deixou lá, atravessou, e o rei, pum, foi de arrasta. Sabe o que aconteceu? Sabe o que ele fez? Eude foi, agiu como se nada estivesse acontecendo. Deixou a faca lá, saiu da sala privativa, saiu da sala onde recebia os presentes, fechou a porta, meteu o pé, com a maior tranquilidade, com a certeza que quem estava aguardando era aquele que deu o plano, era aquele que planejou, Saiu dali, acabou? Não. Saiu dali Eude. Aí, não acabou a história não. Aí aconteceu. Os caras, nossa, o rei tá demorando, né? Deve estar no banheiro. Tá escrito, gente, a gente leu. Deve estar no banheiro evacuando. Se é que me entende. Aí demora, cadê o rei? Cadê Eglon? Bora ver Eglon. Abriram a porta, Eglon tava morto no chão. Com as fezes tudo pra fora. Todo morto, um gordão morto no chão. Quem foi? Foi aquele moleque. Cadê Eude? Eude já tinha metido o pé. Os soldados começaram a reunir. O rei morreu. Começaram a sair. Eude já estava lá do lado de fora. E aí está no versículo 28. Quando Eude saiu, encontrou o pessoal e disse: sigam-me, pois o Senhor entregou Moabe e seus inimigos em suas mãos. Quarta coisa que nós aprendemos com Eude. Nós aprendemos com Eude que Deus quer nos usar não para nós mesmos. Deus quer nos usar para a coletividade. Eude podia muito bem, matou o rei, ir para casa, acabou. Mas ele saiu de lá, contagiou todo o povo de Israel. Gente, a gente conseguiu. Toca a trombeta, chegou a hora. Contagiou todo mundo de coragem. E o povo de Israel foi lá, todo mundo junto, e invadiu lá, matou todo mundo, mais de 10 mil homens, fortes, valentes, a espada. E Deus deu a vitória nas mãos de Eude e o povo de Israel, e livrou da opressão de Eglon. Aquele que é usado por Deus, aquele que contagia outras pessoas. Contagia de coragem. Eude encorajou a todos a vencerem os seus inimigos. Meu irmão, nessa guerra nós não vencemos nada sozinhos. E Eude sabia disso. Ele encheu o seu coração de coragem e contagiou os outros. Nossa missão não se resume a nós mesmos. Nossa missão se resume a contagiar outros. Meu irmão, nessa noite, compartilhe aquilo que Deus te deu. Não guarde para si. Passe adiante. Tem gente precisando de uma palavra. Tem gente precisando de uma conversa. Tem gente precisando de uma resenha. Tem gente precisando de um abraço. Não pense que a sua vida é só trabalhar e vir em quinta-feira e domingo na igreja. Deus quer nos usar para contagiar outras pessoas. Deus quer nos usar para contagiar e sermos o nosso povo de coragem, de fé. E depois disso, houve paz na terra durante 80 anos. Foi o maior momento de paz de Israel, no período dos juízes. Depois desse canhoto Eude. Então o que nós aprendemos aqui? Primeira coisa, Deus nos usa independente de nossas limitações. Ah, cara, mas eu sou velho, Deus quer te usar. Mas eu sou novo demais, Deus quer te usar. Cara, mas eu não sei fazer nada, sabe sim. Ah, só sei que mexeu no computador, participa da mídia da igreja. Salve, Tiago. Né? Ah, eu só sei mexer no celular, participa da mídia da igreja, tirando foto. Ah, cara, eu só toco violão, vem pro louvor. Ah, cara, mas eu só gosto de estar encalherado. Então vem participar da comunhão. Pô, mas eu sou mais tímido, mais reservado, eu gosto de orar sozinho. Participe de ministério de intercessão. Há um lugar no corpo para você. Para de arrumar desculpa. Há um lugar no corpo para você.
Todo mundo no corpo tem uma função. E você também tem uma função. Há lugar no corpo para você exercer aquilo que Deus te deu. Deus te deu coisas, gente. Deus te dá habilidades. Deus te dá estratégia. Deus te dá um desenrolo. Deus te dá uma visão aqui. Deus te dá compartilho com outro. Deus te usa independente da sua limitação. Eude era canhoto. E Deus usou um canhoto para libertar um povo. Então Deus quer te usar também para libertar, para contagiar, para estar junto. Há um lugar no corpo para você. Segunda coisa que nós aprendemos aqui, concluindo, que Deus quer nos tornar sensíveis às suas orientações. Gente, quantas vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, não é não? Aos troncos e barrancos que a gente faz, a gente nem ora. E fala no nome de Jesus, amém, vai. Gente, Deus quer orientar o seu povo. Não espere entrar no aperto para buscar o Senhor. Não espere as coisas piorarem para buscar a Deus. Deus quer orientar o seu povo para que nós não andemos nos caminhos errados, para que nós não comemos comida que é estragada, comida que não é para gente. Deus quer orientar o seu povo. Deus quer falar. Mas enquanto um fala, a minha avó dizia, enquanto um burro fala, o outro abaixa a orelha. Às vezes a gente só quer ficar falando, a gente não para ouvir a voz de Deus. Só é as nossas reclamações, só são as nossas petições, só o Senhor me abençoa, a gente não para ouvir. Deus quer nos tornar ouvintes de sua voz. Deus quer nos tornar sensíveis à sua voz. Às vezes é preciso a gente calar um pouquinho a nossa boca para a gente ouvir o Senhor. Calar um pouquinho a tempestade dos nossos argumentos para a gente ouvir a voz de Deus. Deus quer falar com o seu povo. Deus quer orientar o seu povo. Terceira coisa que a gente pega aqui de resumo, que Deus quer nos tornar transmissores de coragem. Deus quer nos usar para contagiar os outros, meu irmão. Deus quer nos usar para mudar o ambiente. Mudar o ambiente. Sabe aquela pessoa que quando entra parece que o ambiente muda? Que fica mais leve, que fica mais feliz, que fica mais alegre. Parece que o peso sai. Deus quer nos tornar essas pessoas que mudam o ambiente. E fazer de um povo covarde um povo corajoso. Que guerreia, que batalha, que vence perante o Senhor. Deus quer nos usar para contagiar o outro. E sobretudo Deus quer encontrar em nós um coração disponível. Assim como encontrou o canhoto Eude. Certeza cheio de limitações. Assim como eu e você. A gente é cheio de limitação. A gente não é perfeito não. Ninguém é perfeito. Mas Ele é. A gente não consegue muitas coisas, a gente é limitado, mas Ele tudo pode. A gente não tem poder para nada, mas Ele é poderoso. A gente não consegue enxergar o palmo na nossa frente, mas Ele é onisciente, Ele enxerga tudo. A gente não consegue ver o nosso futuro, mas Ele já está lá presenciando, nos ajudando. Querido, vamos aprender a ser um pouco mais precisos com Eude. Esse canhoto que se dispôs a libertar o povo, a ser usado para libertar o povo. Amém?